que algumas vezes a gente quando entra no mundo profissional, quando a gente vai para trabalhar para determinadas empresas, a gente muda o sobrenome, né? A gente não tem mais aquele sobrenome de nascimento. Inovar é muito difícil, né? Porque primeiro você precisa confiar. Quem tem a inovação nas suas mãos precisa confiar. Isso nos auxilia a desafiar o inesperado, desafiar o status quo da produção, porque inovação é tradução de ruptura. E quando a gente pegou o jeito, vamos falar assim, a gente viu o impacto imediato em poucos meses, né? Conversão alimentar, ganho de peso ao abate, carne magra, uniformidade de carcaças, mas levamos um bom tempo ainda, né, porque muda de empresa, de perfil, cultura, profissionais, o tempo para adotar a tecnologia. Alguns são os mais inovadores e já querem ser, são mais disruptivos, outros têm que ver para crer, outros esperam que alguém faça e tenha sucesso para, na sequência, implementar por uma questão de segurança ou coisas do gênero. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. O meu nome é Guilherme Brantes, sou host do programa. Esse que é um programa aberto, um programa leve, dinâmico e democrático da nossa suinocultura. Eu sempre falo que é uma cadeia, é um programa que atinge aí toda a academia, os professores e alunos são nossos consumidores, toda a cadeia de produção, né, os produtores, filhos de produtores, e eu falo dos consumidores e um capítulo à parte dos nossos não consumidores. Tomara que eles escutem os nossos programas, porque a gente tem muita coisa boa para falar. Essa é uma abertura e o meu convidado especial de hoje, um velho amigo conhecido, Evandro Polezi. O Evandro, que é veterinário formado pela Unipar, com mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um MBA, deixa eu ver aqui, em Estratégia de Negócios de Gestão Econômica na Fundação Getúlio Vargas. Uhum. E hoje é diretor da Unidade de Negócios de Suínos das Zoetis. Evandro, seja muito bem-vindo. Eu falo que a leitura de currículo é uma apresentação fria, né, da pessoa, e eu não gosto disso. E eu já saio perguntando quem que é o Evandro Polezi pelo próprio Evandro. A palavra é tua, seja bem-vindo, Evandro. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela calorosa abertura. Você trouxe alguns pontos importantes. O Evandro é veterinário, né, tem essas certificações, essas formações que você comentou. Hoje eu moro em São Paulo, faz 22 anos, estou há 22 anos na Zoetis, antiga Pfizer, né, sou casado com a Caroline, tenho 2 filhos, o Enzo e o Kaique, e sou extremamente apaixonado pelo segmento que eu e você estamos aí trabalhando há algumas décadas já, até para a gente não entregar a nossa idade, né, Guilherme? Mas a suinocultura é apaixonante e eu estou nesse segmento há 25 anos aí, muito feliz com essa jornada. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Zoetis, líder global em saúde animal. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. PPGvet, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Circunvent CML, maior conforto e conveniência para a sua granja. Legal. E o nosso capítulo hoje, eu diria assim, ele tem tudo a ver com inovação, Evandro.
E quando tu fala, eu não tinha esse teu currículo de tempos aí. Quando tu fala de 25 anos, há uns 3 anos, eu preparei um material e me pediram para apresentar o que a suinocultura mudou em 30 anos, ou 40. Eu estou com 38, né? Então, para mim foi bem legal poder pensar em coisas e buscar também na internet. Né? E relembrar, até buscar com amigos coisas que a gente não precisava ir para a internet, porque foram coisas que a gente participou. E eu coloquei aqui, Evandro, alguns pontos que para mim, assim, particularmente foram bastante relevantes, e que eu trabalhei diretamente. Eu trabalhei com a inseminação lá em 90, o meu mestrado foi nessa parte aí, grandes transformações com a inseminação, e ficou até hoje, né? Exato. Em termos de aditivos, de novas tecnologias, a ractopamina foi uma queda, sem dúvida, lá pelos anos 2000 também, e ficou, né? A imunocastração entrou 2006, 2005, 2006 e ficou. As enzimas, e quando eu escrevia sobre a inseminação, eu sempre colocava IA, né? IA. E, casualmente é o apelido da minha filha, IA. De tanto eu falar da inseminação, mas... E hoje a gente tem uma nova IA. Hoje a gente tem uma nova grande inovação. E eu também eu acho que a gente evoluiu muito na questão aí de dejetos, compostagem e toda essa parte. Eu separei aqui 4 ou 5 pontos bastante grandes. Claro que tiveram muito mais, mas a gente vê a penetração de algumas tecnologias que vieram e ficaram. E eu sempre, quando apresento aqui os convidados, para alguns eu digo assim, eu me lembro do Alvilmar lá, eu vejo o Alvilmar tem um número na testa dele que é custo, preço e informação, é uma cifra, né? E o Evandro, é impossível lembrar do Evandro, e tu falou aqui desde 22 e todo esse tempo na mesma empresa, e que veio com um produto inovador. Então, para mim, assim, falava de imunocastração, eu lembrava do Evandro, de discussões muito antigas que a gente tinha, até tu lá na Dinamarca explicando como é que estava o Brasil, e depois desse tempo, e que legal que a gente pode falar hoje aqui. Mas vamos lá, nós estamos falando de um produto inovador, né, Evandro? E eu tive a felicidade de ter uma reunião com o Hennessy, que eu não lembro o nome dele, mas era Hennessy, o australiano. David Hennessy. Sim, ele teve em Videira. Exato. E a gente conversou sobre uma nova tecnologia, e aquilo era muito disruptivo para a época. Né? Então, eu acho que a gente não vai falar aqui especificamente hoje de produto, né? Podemos abrir essa fase, até porque teve um programa sobre ele, mas vamos falar o que é uma inovação, né? E que barbada que é, né? Vai lá, o Hennessy explica e vamos começar a usar, e tá assim por tantos anos, né? Explica um pouco dessa estrada de chão aí. Com toda certeza, e eu concordo contigo, sabe, Guilherme, porque algumas vezes a gente quando entra no mundo profissional, quando a gente vai para trabalhar para determinadas empresas, a gente muda o sobrenome. Né, a gente não está mais aquele sobrenome de nascimento. Eu sou extremamente feliz e grato pela oportunidade que eu tive de trabalhar com a imunocastração, trazer para o Brasil e poder ter apoiado tantos outros mercados. Né? E realmente, a tecnologia de imunocastração, para o momento que ela chegou, eu entendo que ela foi uma das mais disruptivas que a gente teve ao longo dos tempos, porque ela é talvez a única tecnologia que impacta, inovação que impacta desde o nascimento do leitão até a gôndola do supermercado. Né? Ela vem contribuindo para todas essas questões de bem-estar animal, uso racional de antimicrobianos, como você comentou no começo sobre a gestão de dejetos, ela também nos permite ter todo esse trabalho de efluentes e tudo mais. E essa tecnologia, ela chegou para nós de uma maneira inusitada, né? Porque a tecnologia já era disponível desde 1998 no mercado, numa empresa que se chamava CSL da Austrália. E, salvo engano, nos anos 2001, 2002, este produto, né, essa vacina, ela foi oferecida para que a Pfizer fosse o distribuidor global desse produto. E os principais países
produtores de suínos, ou exportadores, ou consumidores, né, ou importadores, em que a Pfizer tinha uma unidade de negócio, tinha um escritório, tinha uma operação, né, fizessem a avaliação. E a grande maioria disse que não, porque seria muito difícil trazer, porque era um conceito muito novo, ia trazer complexidades, não conseguiríamos mudar a legislação. No nosso caso, tinha uma questão cultural, né, porque o Brasil nunca permitiu o abate de machos inteiros, né, então todo e qualquer macho que chegasse no frigorífico com testículos na carcaça era considerado criptorquida ou um macho inteiro, ele tinha uma tratativa diferente. O produto veio também com uma tecnologia na sua formulação muito diferente do que a gente está habituado para uma vacina, né? Porque a composição dele utiliza um análogo do GNRF que é produzido por reação química, né? E para que ele tivesse um efeito imunogênico, ele foi conectado a uma proteína usada em vacinas pediátricas, né? Então tinha uma correlação, inclusive, com a saúde humana, né? E depois, no final dos anos 2000, a Pfizer adquiriu esta empresa, identificou o potencial, né, e ela estabeleceu uma estratégia global que, sem uma linha do tempo, né, independente de quanto tempo levasse, por todos esses atributos e vários outros que a gente poderia conversar ainda, né, que seria registrado em todos os principais países, produtores, exportadores, consumidores e importadores de carne suína. E hoje a gente já superou os 70 países, né, com o registro dessa tecnologia. Mas inovar é muito difícil, né? Porque primeiro você precisa confiar. Quem tem a inovação nas suas mãos precisa confiar nela para poder promovê-la. Depois que você começa a promover, você tem que buscar parceiros. Você esteve conosco lá na Perdigão, né? Você, o Augusto, o Wesley, o Luizão, o Ideraldo, né? E conversas muito ricas, assim como outros parceiros tiveram conosco, também acreditaram. Então isso nos auxilia a desafiar o incerto, desafiar o inesperado, desafiar o status quo da produção, porque inovação é tradução de ruptura, né? E quando a gente pegou o jeito, vamos falar assim, para implementar a imunocastração, a gente viu o impacto imediato, em poucos meses, né? Conversão alimentar, ganho de peso, idade ao abate, peso ao abate, carne magra, uniformidade de carcaças, que nós levaríamos talvez décadas para conseguir trabalhando nos 4 principais pilares da suinocultura. Então, superamos tudo isso, né, com várias parcerias, com uma parceria com o Ministério da Agricultura, com os fiscais federais agropecuários, com clientes para validar, porque quando a gente vai lembrando as coisas agora, né, a gente mapeou todo o mercado, precisávamos mapear toda a cadeia, né, desde o nascimento do leitão até o abate. Fizemos todo o processo de registro, obtivemos o registro do mapa, né, da CEGIP, né, que é a Coordenadoria Geral de Insumos Pecuários hoje. E numa reunião em São Paulo, né, com o professor Tadeu Facco, né, brilhante professor, infelizmente nos deixou, né, que nos ensinou muito, né, um dos precursores de qualidade de carne no mercado brasileiro. Ele trouxe o tema, exato, e bem-estar animal, abate humanitário, exato. Ele trouxe o ponto de que, cultural, que eu comentei antes. Vocês, né, porque ele era nosso consultor, vocês não vão conseguir comercializar este produto, porque tem alguns elos da cadeia que trabalham nesse modelo de presença ou não de testículos, o mesmo modelo há muito tempo numa legislação, que era o antigo RISPOA, assinado na década de 50. E aí, naquele momento, nós demos um passo atrás, porque estava tudo pronto para ser registrado, para ser comercializado, mas entendemos que se o comercializássemos, essa tecnologia poderia ter sido mal compreendida, não teria a aceitação que tem hoje, e nós não teríamos conseguido uma adoção tão grande, tão rápida no Brasil, principalmente que hoje é um dos benchmarks, né, um dos mercados modelo mundialmente para imunocastração. Então foi uma jornada e tanto aí, nesse período aí entre a licença e o lançamento oficial no mercado.
Na suinocultura moderna, excelência é construída nos detalhes. E quando o desafio é sanidade, a Zoetis lidera com inovação. Com um portfólio completo de soluções para todas as fases da produção, oferecemos proteção, desempenho e rentabilidade. Zoetis, confiança e tecnologia para o futuro da suinocultura. Deixa eu voltar um pouco, porque eu acho que é importante. Pegando o gancho inovação. Só dando os nomes diretos aqui que tu comentou: Luizão, Luiz Stabile, Wesley Orlando, Mineraldo Lima e Augusto Reck. Eu acho que foi esses aí que tu comentou. Sim, exato. E eu lembro da foto da dose, abertura da primeira dose do Brasil, frasco número 01, com o Alisson Pereira e o Ayrton Martins, que ainda estão na suinocultura. Tínhamos um colega que não está mais com a gente também, hoje trabalha na Behringer, que é o Rômulo Gonçalves. E o Rômulo, que estava junto. Em Rio Verde. Em Rio Verde. Mas aí que está o ponto, né? Que eu acho que o que se constrói uma inovação. Que eu lembro de reuniões que a gente desconhecia, todos desconhecíamos o produto, né? E o que é fazer um teste numa granja experimental, o que é fazer um teste direto no campo, as implicações. E quando tu fala, eu escrevi que o impacto do nascimento ao prato, porque na época a gente discutia, vai reduzir mortalidade de leitão na maternidade, porque a castração, né, e a castração não mata leitão, né, vai reduzir mão de obra, vai reduzir mortalidade na creche, tudo isso a gente foi hipóteses, né, Evandro? Exato. E quando tu fala desse impacto, esse era o impacto da dúvida cruel, né? E se eu testo uma vacina, uma inseminação, vamos pegar a inseminação, que era a minha os grandes desafios. Para eu botar uma inseminação, eu fico 20 dias tenso, né, para saber se a fêmea, primeiro se ela vai repetir o cio, né? E 4 meses pariu, beleza, se pariu muito ou pouco, vamos ajustar. Se não, ou se pariu um fracasso, vamos ver o que é a técnica. Agora, eu lembro das nossas discussões, Evandro, e se tu não me entregar o produto, e se isso não funcionar, como é que eu vou castrar na creche? Como é que eu vou castrar na terminação? Aonde que eu vou botar esse animal na indústria que eventualmente, hipóteses acontecem, né? Hipótese positiva e negativa. Aonde que eu coloco isso? Então, eu lembrando hoje a complexidade das nossas discussões lá de 2004, 2005. 2005, 2006. É uma geração aí que se criou, né? E como que é a complexidade disso. E aí tu fala, depois de tudo isso pronto, eu nem tinha esse capítulo, mas depois de tudo isso pronto, a estrutura lá da indústria, o CIF? Não, mas a estrutura para retirar o testículo. As plataformas. Muito bem lembrado. E depois da plataforma, ainda essa conversa do nosso saudoso Facto aí, do próprio recebimento, né? E você está correto, sabe, Guilherme, porque hoje a gente fala com tanta tranquilidade sobre imunocastração, né? E eu fico extremamente feliz porque, independente do produto, o conceito, a tecnologia, a inovação, ela precisa ser preservada e usada com responsabilidade, né? Porque hoje globalmente ela se disseminou, né? Está em vários manuais aí de países que abatiam machos inteiros, questões de bem-estar animais e tudo mais. Mas esse ponto que você tocou, e muito bem lembrado, eu fui picado literalmente, não fisicamente, pela imunocastração, quando eu fiz os estudos locais, porque realmente o impacto era gigante, mas foram longos 6 meses, né? Até deixar de castrar, até fazer as vacinações, mandar para o frigorífico, como eram lotes de estudos controlados, a gente coletava gordura de todos os animais para medir androstenona e escatol na gordura, para ter certeza que a concentração estava abaixo do limiar sensorial e para fazer
convergência com os resultados do teste de cocção, que era o que era feito nos frigoríficos, né? E aí, a gente encontrou vários parceiros que acreditaram nessa ideia. Falei assim, olha, é uma inovação, é disruptiva, mas nós precisamos ver ela na prática, né? E isso convergiu com a nossa necessidade de conversar com o CIF oficialmente em Brasília. Então nós criamos, né, você deve lembrar, a gente chamava de tríplice aliança, né, em que um pilar era a empresa, né, no outro pilar era a Pfizer, e o terceiro pilar era o Ministério da Agricultura na figura do CIF. Mas antes de eu entrar nessa história, eu tenho guardado as 2 primeiras embalagens, né, que eu abri lá em Rio Verde para fazer a aplicação. Eu não guardei de maneira intencional, eu guardei para registrar o momento, sem ter qualquer expectativa que poderia ser o sucesso que é hoje. Então eu tenho guardadinha aqui, se a gente tiver um tempinho aí ao longo, eu puxo ela aqui dos meus arquivos aqui, a gente mostra, mas eu já te mandei foto dela, né? Sim. Uma coisa interessante, Evandro, que quando a gente conversava aqui, a outra grande lembrança que eu tenho daquela reunião com o David Hennessy, que logo na primeira reunião ele trouxe uma pistola também disruptiva, né, que era um pacote. Então, coisas que são pacotes assim, é um produto diferente, é um manejo diferente e é uma tratativa diferente do começo ao fim. Totalmente. E a gente aprendeu muito. Só para complementar. Desculpa. E aí, essa tua primeira dose guardada aí, aqui em casa, já daria briga, né? Esse negócio aqui, né? Mas essa primeira dose, esses dias eu estava comentando que na indústria já não tem muitos funcionários que saibam o antes e depois, no campo muito menos, e veterinário não se forma mais com a castração. Então é uma história viva que está aí, né? Legal essa nossa conversa, que é uma história viva de coisas que aconteceram. Mas hoje, se eu vou comprar da empresa A ou B, né? Mas é uma história que, como que foi moldado isso? Não, e é bom porque a gente vai conversando, eu vou lembrando coisas. A gente fez um mapeamento da cadeia que eu comentei antes, e nós chegamos a um número de que porque a vacina, como a maioria já sabe, se a gente tiver uma autoinjeção, ela vai ter o mesmo efeito, mesmo que temporário, como tem em todos os mamíferos. Então, esse era um desafio que os nossos clientes colocavam. O outro, você comentou que era da plataforma, porque não existia um espaço, nenhum lugar adequado e nenhum profissional treinado para retirar os testículos. Aí tinha a coleta de gordura, né, que não era algo feito rotineiramente, porque era só quando tinha o criptorquida ou não. E aí nós fizemos esse mapeamento lá para abordar o mercado, nós chegamos a um número, quando decidimos que íamos fazer o trabalho de vacinação, né, para ter controle de todo o processo, porque algumas vezes acontece algo errado neste processo, fica aquele jogo, né, não, a culpa é sua por esse motivo, não, a culpa é minha por esse motivo. Então, a gente montou essa tríplice aliança, né, vocês participaram na época como Perdigão, tivemos a Sadia, o Pamplona, do Frango Sul, a Aurora, junto com os fiscais, e ao longo de mais ou menos 16, 17 meses, nós abatemos 150 mil suínos, fazendo mensuração testicular, né, porque era uma das maneiras da gente avaliar a eficácia da vacina, fazíamos teste de cocção, fazíamos coleta de gordura. E nessa jornada, nós chegamos a um número, Guilherme, de que nós precisaríamos 3 mil vacinadores para poder aplicar em 100% do mercado, pelo desconhecimento do processo. Idealizamos, hoje é muito menos que isso, é muito mais que 10 vezes menos que isso, para a gente ter aproximadamente 70%, 75% do mercado usando a tecnologia, 80%. E idealizamos também como que a gente vai restringir esses animais para vacinar, né? Porque a gente vai aplicar a primeira dose em animais no terço inicial da engorda. Poderíamos aplicar já no desmame ou na saída de creche, mas por mortalidade, mistura de animais, você pode perder doses, você pode ter animais recebendo mais de 2. E a segunda dose, 3 a 4 semanas antes do abate, 4 ano passado e 3 hoje, como é que a gente vai segurar esses animais? Como é que a gente vai vacinar animais de 90, 95, que hoje já é mais superior a 110 quilos, né? Então nós idealizamos várias lonas de contenção,
lonas de PVC, lonas de vinil, lonas de aquelas de ráfia, de big bag, de madeira. Fizemos um projeto maravilhoso de uma de madeira de compensado. Na segunda baia ninguém mais conseguia levantar, porque ela sugava a água, ninguém mais conseguia levantar. Projeto excelente no papel. Exatamente. Mas aí com as diferentes experiências, com esses grandes parceiros, a gente foi identificando formas, né? E aí, quando a gente foi para o carregamento, a mesma coisa, na baia de recepção, como que esses animais iam se comportar, como que a gente ia explicar o que é um comportamento de macho, né, de monta, diferenciar tamanho testicular, para que o pessoal fosse pegando confiança nisso na prática. Né? Aí quando fomos para dentro do frigorífico, a mesma coisa. Você aprendemos, por exemplo, que a cerda, né, do suíno imunocastrado, ela é mais grossa, ela é mais resistente seja a parte de chamuscação, ou seja a parte de escalda, né? E isso também precisou de ajustes, temperatura, tempo. Aí, como você bem comentou, fomos para a parte de plataforma, e na época a gente acreditava tanto na tecnologia como acredita hoje, que a gente foi viabilizando todas as plataformas nos frigoríficos, mas numa área que não era a nossa expertise, né? E nem dos parceiros que estavam conosco. Então, tinha que buscar engenheiro, segurança do trabalho, olhar toda a planta baixa para poder implementar isso. E continuou na jornada da nória, né? Porque aí o animal tem glândulas bulbo-uretrais e vesículas seminais mais desenvolvidas, tem toda a parte da verga. Então, tudo isso para não trazer comprometimento à carcaça, a gente acabou tendo que ir trabalhando e fazendo esses ajustes operacionais, estruturais. Diversos POPs, né? Não era um modelo habitual, né? Que a gente tinha equipes de vacinação entrando na granja 3 vezes, porque você deve se recordar, a gente ainda tem um manejo de qualidade, né? Um manejo de inspeção que é feito 2 semanas após a segunda dose, né, que é justamente para assegurar que o animal foi corretamente vacinado. Então, implementação de todos esses POPs, esses delineamentos de processo, esses ajustes estruturais, né, foram muito importantes naquele momento, e aí foi nos dando experiência, foi nos dando confiança, foi nos dando capacidade de replicar isso em outros clientes no mercado brasileiro, mas também de levar o nosso modelo para outros mercados mundialmente. Sim. E pelo lado de cá, vamos dizer, do produtor, né, Evandro, talvez a gente nunca tenha conversado isso, mas numa empresa que faz uma série de experimentos de todos os setores, né, a hora que a gente explica isso internamente para uma área técnica e para o produtor, agora vocês exageraram, né? Agora pegaram pesado, né? Até agora era um nível. E eu lembro quando a coisa começou quando a conclusão era positiva, eu lembro que teve uma reunião pesada, a gente pode falar isso hoje, pesada com a alta direção e um alto escalão, e alguém falou, esse negócio dá certo, né? Mas isso só vai ser viável se o animal tiver 110 quilos. Com 110 quilos quebra toda as nossas baias, as nossas granjas, não suportam 110. Né? Hoje são as mesmas baias com 130, 140. É a mesma nória, né? A mesma nória suportando. Então, o quanto, e quando a gente fala, eu nem tinha pensado, e essa tua chamada aí, quando eu falo de dejetos e coisas, é o mesmo animal carregando, vamos dizer, é o mesmo animal carregando aí 10, 20, 30 quilos a mais. Né, e que consumiu muito menos ração e muito menos água para atingir esse peso comparado à castração cirúrgica, né? Então, o impacto indireto, né, porque isso não é o impacto da tecnologia, né, dessa inovação. O impacto direto é controlar o odor, assegurar a qualidade da carne. Esses outros eles vêm como ganhos indiretos, por poder também aproveitar o potencial natural de crescimento dos animais e o poder da inovação, né, Guilherme, porque algumas vezes a gente olha para a inovação só para dentro de casa, mas o quanto essa inovação, de maneira indireta, desafiou ou também talvez estimulou
a genética, a nutrição, equipamentos, sistemas de manejo, arraçoamento, composição nutricional, idade, peso ao abate, como você bem comentou, para poder realmente tomar vantagem de tudo isso, né? Sim. Se tu puder nos explicar um pouco, que eu acho que é importante, independente do processo, mas esse foi um show, vamos dizer assim, de rigor científico ou de rigor da pesquisa, né? Se tu puder nos dar até pela tua formação aí o que o mestrado abre a cabeça, né, em relação à metodologia de pesquisa, se tu pudesse, o que é o rigor de uma pesquisa disruptiva, né? O rigor da pesquisa, para qualquer hipótese, ele tem que ser rigoroso, né, mas numa tecnologia disruptiva. O rigor é altíssimo, sabe, Guilherme, porque quando se vislumbrou essa tecnologia, começou-se a entender como ela poderia ser composta, né, com alguns critérios. A gente tem algumas etapas internas dentro do nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento que tiveram uma conexão muito grande com o da CSL, e a CSL desenvolveu esse produto junto com o governo australiano, numa parceria. Então, o cientista, o David Haynes, ele é australiano, né, ele se aposentou depois que ele nos auxiliou no lançamento global, e ele, inclusive, lançou um artigo que agora você me lembrou, eu vou compartilhar contigo, ele fala exatamente sobre o quanto você precisa persistir para inovar. É um arquivo que ele conta um pouco da história dele, de como foi essa jornada, e ele comenta o desafio de como, porque o GNRF ele é uma cadeia de aminoácidos de 10 aminoácidos. Então, o primeiro desafio era como que a gente consegue ter um análogo, né, do GNRF que não tem atividade biológica, né, porque se eu aplicar ele no animal, isso vai estimular a produção das gonadotropinas. E aí foram várias tentativas até chegar nos 9 que nós mapeamos. Depois, indo para um segundo momento, como que a gente encontra uma proteína carreadora, no caso de Vivax, é o toxoide difitérico, que é usado em vacinas de humanos, para que mude esse peso molecular. E até conseguir, até ajustar, são etapas muito antes de chegar à formulação. Né? Uhum. E aí depois, quando nós chegamos a essa formulação, nós começamos a tentar a trazer informações sobre em que momento usar, em que fases usar, né? Em que idade eu inicio. E aí, quando a gente olha para aquilo que a gente buscava, foi necessário estudar o metabolismo de androstenona e escatol. Qual é a meia-vida, aonde ela se deposita, como ela é depurada, por onde ela é depurada, quanto tempo isso leva, né? Porque isso é um direcionador, no caso da Vivax ou Improvac, para início da imunidade, né? Porque o início da imunidade, quanto mais rápido, menor é o tempo que eu preciso entre a segunda dose e o abate, né, para ela poder eliminar os odores. Quanto mais rápido, aí vem a outra pergunta, quanto eu quero? Eu quero uma resposta rápida e curta, eu quero uma resposta lenta e duradoura, e aí a gente vai cruzando com a produção. Depois disso determinado, qual é a duração da imunidade? Ela não pode ser fixa, porque senão eu comprometo a produção. E assim as coisas foram se desenrolando, até que a gente chegássemos a um protocolo, e aí para determinação da busca, da comprovação da hipótese, para que ela fosse significativamente positiva, ou tivesse diferença estatística significativa, a gente usa alguns guias internacionais aprovados de diferentes países, ou específico de um país em que a gente buscava registrar para preparar o dossiê, que vem com todo esse pacote, né, de segurança, de eficácia, de resíduos e de algumas outras informações complementares, por exemplo, de processo, de implementação e operacionalização da tecnologia. Mas, além de todo esse rigor, porque tudo é muito inovador, ainda tem essa questão da persistência, né? Porque nós estamos totalmente na outra ponta, porque quando chega para a gente toda essa jornada de crença, de persistência, ela já foi cumprida. Sim. E dentro dessa tua explicação,
associando um pouco ao que tu fala aí, que tu entrou numa empresa e está lá até agora, tu imaginava, quando tu começou a trabalhar, assim, ó, mudou a vida, né? Mudou a vida em relação a um produto básico não, a um produto específico, vamos dizer assim. E a minha pergunta agora é como que eu acompanhei da arquibancada, da plateia, né? Mas como que foi entrar num salão que não estava muito receptivo em Copenhague para explicar a experiência brasileira da imunocastração? Foi bastante difícil. E na sua pergunta, eu nunca imaginei isso. Não seria totalmente uma inverdade. Eu sim valorizei muito a oportunidade quando eu terminei o mestrado na URGS e entrei como gerente técnico de aves e suínos na Pfizer. Na época, eu entrei em 2004, exatamente quando a gente ia iniciar os estudos, né? Então, fui eu quem teve o privilégio de conduzir todos esses estudos de validação da tecnologia local. E aí eu tive o apoio do David Hennes e tive o apoio do professor Tadeu Facco, né? E como o Brasil não ia lançar no ano de 2006, né, que foi quando teve o IPVS da África do Sul. Né? É Copenhague, acho que é. É verdade, Copenhague, África do Sul foi depois, exato, Dinamarca, bem lembrado. Eu que estava confundindo as datas. A Pfizer fez um simpósio, né? Ela fez o simpósio, e aí eu e o professor Tadeu Facco fomos lá, junto com o David Hennes. Eu para apresentar o projeto brasileiro, com diferentes nuances, junto com o professor Tadeu e o David Hennes para apresentar o projeto global. Foi muito difícil, porque era um mercado que abatia machos inteiros, então tinha muito questionamento. É um mercado que tem em que o consumidor, né, ele já tem um perfil diferente do nosso, né, no tipo de produto que ele consome, se mais in natura, se mais industrializado, né, ou processado, né, e eu posso garantir para ti que foi uma das apresentações mais difíceis que eu já fiz na minha vida. A minha perna tremia tanto que parecia que ela queria fugir de mim, né, para apresentar, mas eu estava bem preparado, tinha muito suporte, tinha colegas locais, mas foi uma experiência que eu levo para a vida. E continuou, né, depois daquele momento, porque eu fui fazer uma visita na semana seguinte na Danish Crown, que hoje é referência, sempre foi uma grande referência. E foi quase eu parecia que eu estava sendo interrogado, parecia que eu estava sofrendo, tinha causado alguma coisa, ou levando tendo cometido algo muito errado, mais ou menos nisso que você falou. O que esse brasileiro está fazendo aqui na Dinamarca, um país que abate machos inteiros com sucesso, que exporta, que importa, falar de um negócio desse com tantas implicações, né? E nós conseguimos conquistar a Danish Crown. Que bom que você trouxe essa pergunta, porque a gente começa a lembrar, há mais ou menos uns 4 a 5 anos, a Danish Crown, que é o maior produtor da Dinamarca, passou a adotar 100% da imunocastração no seu rebanho. Eu não sei se são as mesmas pessoas que estão lá ainda, mas levamos um bom tempo ainda, né, porque muda de empresa, de perfil, cultura, profissionais, o tempo para adotar a tecnologia. Alguns são os mais inovadores e já querem são mais disruptivos, outros têm que ver para crer, outros esperam que alguém faça e tenha sucesso para, na sequência, implementar por uma questão de segurança ou coisas do gênero. Sim, mas eu acho que aqui fica um recado, né, Evandro? Claro, dentro da sua... do seu nível de cortisol, vamos dizer assim. mas a tua perna tremeu. A perna do nosso estudante que está escutando aqui, numa prova difícil, numa questão difícil, também treme, mas tem que enfrentar. Exato. O extensionista que escuta uma pergunta, ou ele vai dar uma explicação complicada, complexa, não é na primeira explicação, é o que tu falou aí,
Eu sabia que tu era um pregador diferente lá no púlpito, né? É verdade. Mas de quanto a gente deve se preparar, né, para assuntos, claro, complexos, né, e assuntos pertinentes, mas a vida é assim, né? A vida tem os seus desafios, né, e as nossas convicções. E às vezes o tempo traz isso aí, né? Agora... eu costumo dizer, sabe, Guilherme, que tem as razões de sabedoria e maturidade vir com o tempo. A gente precisa se dar a oportunidade de enfrentar esses momentos. E isso que você está falando de preparo e tudo mais, por mais que eu tivesse acompanhado todos os estudos do Brasil e eu tinha domínio completo deles, na época a gente não tinha tantos recursos tecnológicos como a gente tem hoje, né? Mas eu escrevi várias vezes o texto que eu ia falar, porque eu fiz a apresentação em inglês, aí eu lia, eu relia, eu dava para minha esposa ler, não gostava, e eu fiz o mesmo exercício para o lançamento do Brasil em 2007, né, aqui em São Paulo. Me filmei, Guilherme, no mínimo uma dúzia de vezes. Aí eu olhava, me ouvia, falando, não, eles não vão entender o que você está falando. Não é isso que você quer falar. E sentava com colegas do trabalho, também com a minha esposa. Então, assim, não entendi essa parte, o que é? Esse termo ficou confuso. E realmente esse é isso que te dá confiança, porque nervosismos a gente vai ter. E o nervosismo faz parte. O que nós precisamos é ter controle sobre ele e saber onde ele afeta o nosso corpo. Hoje o meu nervosismo não é mais na perna, é no estômago. Como que você faz a gestão dele, porque se você, o dia que a gente for fazer qualquer coisa, pode ser uma visita, pode ser um bate-papo, não tiver esse nervosismo, ele pode perder, pode sair do controle. O nervosismo nos traz, ou essa preocupação, ela nos traz um senso de responsabilidade, porque não é só o produto, é você como profissional, é o seu nome, a empresa, é uma expectativa que foi criada, a exposição e tudo mais, né? Sim. Não, eu acho que aqui é um recado legal, porque talvez ninguém entendesse mais do produto, ou o teu N era um N razoavelmente considerável, né? Mas a minha curiosidade é se tu guardou o frasco e essa fita, alguma fita dessa, não sei qual a mídia que tu gravou, mas... eu não sei se eu gravei, mas eu devo ter a apresentação guardada, devo ter... Eu guardei os frasquinhos, eu tenho bastante coisa guardada, eu tenho o primeiro boletim técnico, porque quando a coisa começou a acontecer, a gente fica meio saudosista, né? Sim. Aí guardei as embalagens, guardei o boletim técnico, algumas notícias que saíram na mídia, os eventos que foram feitos, né? Mas essas outras coisas não. Mas tem um ponto que você comentou, que passou desapercebido nas minhas respostas anteriores, que é da seringa, né? Da seringa, porque realmente a seringa foi algo muito inovador, porque a gente nunca tinha visto uma seringa que tem um movimento de aplicação diferente. A gente estava acostumado com aquelas de flexionar, né? Você flexiona, coloca a agulha no cordão animal, flexiona e aplica. Esse movimento é com o braço, com trava de segurança para evitar auto-aplicação, e não era uma aplicação intramuscular profunda, como a gente estava acostumado, era subcutânea. Numa das áreas da carcaça do animal, que é a próxima copa, né? Um corte nobre, então que a gente também não podia comprometer em hipótese alguma, com reações, com abscesso, porque isso geraria perdas na indústria, e nós evoluímos ainda com essa tecnologia, né? Podendo melhorar a agulha, podendo melhorar algumas peças, podendo melhorar a forma de aplicar, e este aplicador foi o que nos ajudou a diminuir aquele número tão grande de vacinadores ou especialistas em vacinações, que hoje eles fazem exatamente isso, pelo ganho de eficiência, né? Porque realmente é um procedimento, quando nós entendemos como fazer a restrição dos animais, né? Como reduzir o espaço deles na baia, esperar eles acalmar. O aplicador nos traz bastante eficiência, uma aplicação de altíssima qualidade, com percentuais muito baixos de abscessos, que era também um receio, né? Porque, imagina, a gente naquela época já falava
de diminuir o número de aplicações, né? E aí agora a gente ia passar a aplicar em 100% dos machos, hoje com a possibilidade de aplicar em 100% de machos e fêmeas, né? Então era algo... Numa idade de densidade e a baia... Exato. E um exemplo que a gente fez é uma aplicação subcutânea. Então, a agulha penetra muito pouco no animal. Dificilmente quebra a agulha. Mas a gente nunca sabe, a gente não tem como garantir que 100% que isso nunca vai acontecer. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com agulhas detectáveis em 100% das empresas, para que, caso algo aconteça, que passou desapercebido por um dos especialistas de vacinação, a gente consegue identificar na cadeia. E tu falou, agora eu lembro que dentro da reunião lá, o Hennessy passou a pistola para a gente aplicar, e era uma coisa assim, a gente não conseguia... Depois ele explicou como fazer, né? É um negócio diferente mesmo. E isso que você falou da seringa, desculpa te interromper, Guilherme, porque eu também tive o meu laboratório de seringa. Porque quando a gente fez os estudos controlados nos CROs, né, no Brasil, nós não tínhamos aquela seringa disponível. Então, os estudos controlados como o N é menor, nós tivemos que cachimbar animal por animal, uma seringa por animal, mesmo com esse desafio dele ter o mesmo efeito em todos os mamíferos. E aí, quando chegou a nova seringa, nós, desses 150 mil animais, nós, colaboradores OETS, na época eram 3 promotores técnicos, né? Era a Marcela, que hoje é gerente de produtos de animais de companhia, tinha o Evandro Sandrin, que hoje é nosso colega que está na Fibro, e o Danilo Maltese, que era quem trabalhava lá em Rio Verde e acabou saindo, está em outro segmento, e o Pedro Guimarães, que também agora está com o próprio negócio. Nós fomos para o campo aplicar. Mas antes de ir para os animais, nós compramos cabeças de suínos. Fomos para um laboratório para poder sentir a seringa, porque como ele é aquoso, a gente pegou frascos com água, né, ou frascos de diluente, né, para poder sentir a seringa. Como que eu faço? Porque se eu chegar batendo, eu já vou fazer uma lesão, né, por pressão. Não, eu vou encostar e vou empurrar. Quanto eu vou vacinar por hora? Como é que faz para eu preencher o sistema? Eu vou perder dose ou eu vou ganhar dose? Ou e se faltar dose? O cliente não vai querer, ele não vai aceitar comprar 20 mil doses para 10 mil animais e no final do dia a gente consumir 22 mil. Como é que a gente corrige tudo isso? Então foi uma jornada espetacular. Legal, a nossa conversa aqui é para uma geração mais nova, né, de ansiedade, de coisas, a gente fala de ensaio, de preparação, de treino, né, nessas cabeças aí, tudo isso aí são lições importantes. Mas, Evandro, 20 anos em 45 minutos. Gente, eu sou apaixonado por esse tema e pela suinocultura, a gente podia ficar horas aqui. Tem muita história para contar. Histórias de dúvidas, de insucesso, sucesso, de desafios, né, mas é privilégio, foi um bate-papo muito legal. Nossa, algo que nos emociona. E esse desafio também, né, Evandro, que eu sempre digo assim, quando nós começamos, né, aquilo que eu comecei lá, quando eu comecei não tinham várias ferramentas ou várias técnicas, né, que legal que a gente pôde fazer parte de uma geração que fez, e de uma operação que deu certo, na suinocultura deu certo. Exatamente. Então, o que está por vir, né? A gente fala aí de desafio de mão de obra, desafio das inovações, instalações, mas vamos lutar junto para buscar e implementar coisas que facilitem e que aumentem, né? A gente não sabe qual que é o nosso limite aí que está para frente na suinocultura. Concordo em gênero, número e grau, né, Guilherme? Porque se a gente olhar, a gente é do papel, né? A gente é da planilha de Excel, a gente é de levar... Eu me lembro que a gente entregava a agenda impressa para os vacinadores. A gente não tinha tantos aplicativos e conexões como tem hoje. Mas a gente vive hoje num momento em que o conhecimento está muito mais próximo
ele é mais compartilhado, né? Nós temos inteligência artificial aí que já está revolucionando em todos os sentidos, e ela vai ser muito utilizada em todos os pilares da produção para novas tecnologias. Também me sinto extremamente privilegiado em ter passado por essa jornada, né? Agora temos aí as baias coletivas, né? Até 2030 temos que estar com isso ajustado, e outras demandas de bem-estar vão voltar. Nós somos um mercado que preza muito pela eficiência, né, dos animais, então muitas tecnologias virão ainda para que os animais sejam mais eficientes, para que tenhamos melhores indicadores zootécnicos. A parte de sanidade, né, existe uma expectativa, porque a gente também está indo para a sanidade de precisão, né, com essa capacidade que a gente tem hoje de mapas genômicos, de cruzamentos, a evolução genética. Um ponto que a gente percebe é as empresas interagem mais também do que no passado, né? Todas aquelas que buscam trazer inovação e tecnologia para o mercado, elas interagem mais, porque o cliente final é o mesmo, o objetivo final é o mesmo, e algumas vezes convergir em interesses acelera todo esse processo, né? E então, com toda certeza, temos muita lenha para queimar ainda aí, para que a gente continue lembrando de todos esses marcos, né, que você colocou no começo, para agora fica a grande pergunta, o que vem agora depois de imunocastração, gestão de dejetos, enzimas, os beta-agonistas, ractopamina e tudo mais. Sim. Olha, Evandro, normalmente eu tenho um trabalho para preparar as entrevistas, né? E essa aqui foi a nossa memória ainda está boa, né, Evandro? Obrigado. Foi buscando coisas assim que é legal, coisas vividas, né? Te agradeço aí de coração, né, por nos proporcionar essa história, e te deixo aqui para uma mensagem final. Obrigado, Guilherme, obrigado aí pelo carinho, de coração mesmo, super obrigado, fiquei muito feliz quando a gente conversou, quando veio a sugestão, quando veio o convite, porque é bom a gente lembrar da nossa jornada, né? É importante a gente valorizar a nossa jornada, é importante compartilhar, né? Conhecimento e experiência só tem valor se a gente puder compartilhar, né? Tem assuntos e pontos que, ok, são confidenciais, mas conhecimento, experiência, troca entre os profissionais é para um bem maior, é para o bem comum, né? A gente tem que continuamente buscar inovação para que a gente possa trazer impacto para a cadeia. A gente tem que estar cada vez mais unidos para que a gente seja cada vez mais forte, né, como cadeia, né? Independente se cooperativa, agroindústria, produtor independente, saúde animal, nutrição, equipamentos, se associação, XYZ, a gente tem que estar sempre unido. Então, talvez, como você comentou, para quem está nos ouvindo, acreditar, confiar, tentar, persistir, se preparar, né, porque algumas vezes as oportunidades estão à nossa frente e nós é que desviamos delas, né, por não nos dar a oportunidade de buscar, de conhecer. Se não deu certo, vem a persistência, a repetição e uma nova tentativa, mas se deu certo, isso pode trazer um impacto muito positivo e nos dar a oportunidade de contar uma história tão bonita como essa, 20 anos depois da tecnologia tendo sido lançada e ainda com muita oportunidade, né, porque a gente ainda tem muita oportunidade em outros países no mundo, aqui mesmo no Brasil, com registro para machos e fêmeas, e também com a oportunidade de conectar com todas essas outras tendências de bem-estar animal, meio ambiente e qualidade, né, para o nosso consumidor de carne suína. Legal, Evandro. Obrigado aí, te agradeço, e a gente se encontra no nosso mundo da suinocultura. Um grande abraço. Com toda certeza. Muito obrigado a você pela cordialidade, pelo bate-papo, por me permitir relembrar de um monte de coisas. Acho que hoje eu já não trabalho mais, vou tirar meu tempinho para continuar lembrando. Vou te mandar o artigo para que você possa ler, porque realmente é estimulante, para a gente entender o quão difícil é ser cientista. Mas a gente é quase que, dependendo dos desafios, um cientista diariamente, né? Também agradecer a todos os parceiros aí da Suinocast e todo o seu público que te acompanha aí, pelo excelente e riquíssimo e de altíssima qualidade dos bate-papos que você compartilha com a gente. Muito legal conhecer
outros colegas do segmento aí que possam contribuir com essas histórias que nos trouxeram até aqui e que preparam aqueles que virão depois de nós. Legal. Um grande abraço, Evandro. Grande abraço para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.